vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Acupuntura com Bruna Antunes e aqui vocês irão encontrar conteúdos sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar relacionados à medicina tradicional chinesa. Vamos lá? O tema de hoje dói só de falar. O tema é fibromialgia e teremos a participação especial do Dr. Rodrigo Antunes esclarecendo algumas dúvidas sobre o tema. O Dr. Rodrigo é reumatologista com quem eu trabalhei na Clínica de Especialidades em Reumatologia em São Paulo. E ele vai responder algumas perguntas como que é feito o diagnóstico? Como que é o tratamento? A acupuntura ajuda? É possível entrar em remissão? Confiram aí! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Antunes, eu sou médico reumatologista e hoje eu fui convidado aqui no canal da doutora Bruna Antunes, né, para a gente conversar um pouco sobre fibromialgia, né? Bom, algumas coisas que eu teria para dizer sobre fibromialgia, né, começando pelo como é feito o diagnóstico, né, da fibro. Bom, o diagnóstico da fibro é um pouco diferente do que a gente via 10, 15 anos atrás, onde a gente considerava muito aqueles pontos dolorosos somente, né, que são 16, né? Tradicionalmente, a gente leva em conta que o paciente tenha que ter pelo menos 11 dos pontos dolorosos, né, incluídos. Quando você vai procurar na internet, você encontra alguns homúnculos, que são bonecos, assim, né, com os pontos determinados, né, da fibro, e justamente você vai ver que são alguns pontos determinados que são comuns nesses tipos de pacientes. São pontos que você toca, você tem impressão neles e o paciente sente dor. Mas a fibro não é só isso. A fibro, você tem que levar muito em conta o perfil do paciente, né? O perfil do paciente é um perfil de um paciente deprimido, é um perfil de um paciente que tem distúrbio de sono, né? Essa doença ela ocorre, né, basicamente porque os circuitos de inibição de dor eles estão alterados nesses pacientes, né? A fibro ela tem um componente genético, então assim são pacientes que têm mais predisposição para desenvolver essa doença durante a vida, né? Principalmente mulheres na faixa etária de 50 anos, né? E o que mais podemos dizer, assim, diagnóstico diferencial nessa doença, né? Então, eu, Rodrigo, né, eu sou muito contra esse diagnóstico fácil que o pessoal fala sobre fibro, né? Então, vira fibro aqui e ali, vira fibro para tudo. Então, assim, a gente sempre tem que descartar quadros, por exemplo, um paciente com uma dor no ombro, com irradiação de dor para pescoço, isso não é fibro, entendeu? É uma dor muito localizada, é uma dor que dói ao movimento, né, do ombro, por exemplo, né? É diferente da fibro que o paciente ele tem uma maior sensibilidade ao toque, né, na pele, por exemplo, né, só. A gente também tem que levar em conta justamente a apneia do sono, né? Pacientes assim com apneia do sono, que é um diagnóstico muito importante, né? Diferencial em relação à fibro, que o paciente pode sentir dor pelo corpo. E outras doenças como hipotireoidismo, doenças reumatológicas que estão por abrir, então o paciente ainda não abriu aquela doença, né? Uma artrite reumatoide ou alguma outra doença inflamatória, então isso tem que sempre ser levado em conta, né? Tanto que a fibra ela é conhecida pelos exames justamente virem normais, né? Assim, os exames não vêm inflamados, né? Os pontos, assim, o ponto relacionado ao tratamento, né? O pilar do tratamento da fibro é exercício físico, né? Os medicamentos e terapias auxiliares, como acupuntura, yoga, meditação. Nós temos trabalhos hoje com essas outras modalidades, assim como yoga, meditação, como terapias auxiliares,
né? Os medicamentos, eles vão entrar naquele eixo inibitório que eu falei que está fraco nesse paciente de fibro, né? O eixo de inibição de dor está fraco nesse paciente de fibro, então medicamentos antidepressivos podem ser usados, medicamentos neuropáticos podem ser usados, justamente para trabalhar nesse eixo e voltar a colocar ele o eixo no eixo, colocar o eixo nos eixos, né? Como troca a palavra aí. E o exercício físico, o paciente ele tem que ter o exercício físico. O medicamento ele ajuda a colocar o paciente de novo no jogo, então ajuda a colocar ele. Tem que ter muita determinação do paciente, coisa que a gente não vê muito, a gente não vê muita aderência do paciente, né? O paciente com fibro ele tem às vezes uma vida muito complicada, assim, tem problemas pessoais, precisa de muita psicoterapia junto, né? Então não é um paciente muito complexo, né? Então, assim, o paciente, acima de tudo, se ele quer se livrar daquela dor, ele tem que ter o comprometimento que ele vai sair daquela situação, que ele tem que fazer exercício físico, né? Exercício físico tem evidência nível A. E justamente a acupuntura, né, ela tem a sua eficácia comprovada, ela diminui alguns gatilhos de dor no corpo, vai estar melhorando a questão depressiva, né, do paciente, pode estar auxiliando na questão do sono, né, do paciente, porém eu bato de novo na tecla que o exercício ele justamente é o nível A de tratamento, né? Então, juntamente com o exercício, a acupuntura vem para ajudar e assim como os remédios, né? Não vai ter uma fórmula mágica que o paciente vai tomar uma pílulazinha e vai resolver a vida dele inteira numa consulta. Então, tem que ter todo um trabalho de progressão, onde o paciente também não pode desistir com semanas, né, no exercício, vai doer um pouco mais no começo, assim como a própria acupuntura, ele pode não ter um efeito tão rápido nas primeiras sessões, então tem que batalhar e tem que continuar com o tratamento. É isso aí, pessoal. Um bom dia ou boa noite para vocês que estiverem assistindo o vídeo. E como vocês puderam ver, a acupuntura ajuda e muito. Eu ressalto que o tratamento da fibro deve ser multiprofissional, ou seja, a chance de sucesso de remissão é muito maior se você aliar exercícios físicos, acupuntura, boa alimentação, bom sono, além do acompanhamento médico e tratamento medicamentoso. Na minha experiência clínica, eu vejo que a acupuntura é essencial, porque ela aumenta a adesão ao tratamento. Porque, por exemplo, o médico pede ao paciente que ele faça exercícios físicos, porém, essa paciente vai sentir muita dor. Então, a acupuntura ajuda diminuindo essas dores consideravelmente, a ponto que o paciente consiga realizar esses exercícios físicos. A acupuntura também vai ajudar na questão do sono, da ansiedade, da depressão. E regulando o sono, nós vamos ter também a estabilização daquele hormônio chamado serotonina, responsável pelo bem-estar. E geralmente essas pacientes chegavam na clínica e a secretária sempre vinha me advertir que a paciente estava estressada, estava reclamando. E eu vou confessar, vocês vão me achar louca, mas essas são as minhas pacientes preferidas, as Marias das Dores. E por que será que essas pacientes têm essa fama de chata, irritada, estressada? Claro, meu amigo, fique você com dor 24 horas, sem dormir direito, como é que você vai se sentir? Então sejamos mais empáticos com essas pessoas. A partir da segunda, terceira consulta, essa paciente já se dirigia à secretária, dando um bom dia, ela não estava tão mais irritada, ela não estava ali com tantas dores, ela não se importava de esperar. E a secretária me perguntava, nossa Bruna, o que você fez com ela? Essa sua acupuntura é boa mesmo, hein? Se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, deixe já o seu joinha. E se você conhece alguém assim, conhecida como Maria das Dores, envie este vídeo para ela. Agora confiram aqui, dicas para fibromialgicas.
prática, ela é barata, ela é de fácil autoaplicação. Você vira ela ao contrário, posiciona na pele, no local de dor. As contraindicações são locais de ferida aberta, varizes, inchaço com edema envermelhado, tal. E de resto, em todo lugar que você tiver dor, você pode aplicar. Na medicina chinesa, a dor é uma estagnação. Significa que o fluxo energético ali está parado. Quando nós colocamos a ventosa e fazemos a sucção, essa pressão ela vai levar mais sangue para aquele local, aumentando o fluxo sanguíneo e o fluxo energético. Então vai desobstruir aquela estagnação. Por isso que a ventosa é tão eficaz. A moxa também é um recurso interessante, porque ela se deve à aplicação de calor. E esse calor também aumenta a irrigação sanguínea e, consequentemente, o fluxo energético daquela região. O stipper também é ótimo e prático de se usar. Eles são pastilhas pequenas de silício que você pode grudar no ponto de acupuntura com auxílio de esparadrapo ou micropor. Só presta atenção para saber se você não tem reação alérgica à cola do esparadrapo ou do micropor. Ele tem função moduladora, sedativa, tonificadora. Inclusive, quando colocado nos pontos de acupuntura, ele estimula esses pontos. E também é super prático de se usar, porque você vai grudar na pele e você pode molhar, pode deixar ali por uns 4, 5 dias. E vai aplicar onde? Nos locais de dores, geralmente para dores crônicas ele é muito bom. Então segue aí um videozinho explicativo de alguns pontos que vocês podem utilizar essas técnicas que eu citei. Hoje eu vou ficando por aqui, então se inscreva no canal, deixe seu joinha, envie este vídeo para aquela Maria das Dores. Tchau, tchau, grande abraço!